Olá, tudo bem com vocês? Diante da ofensiva da ala bolsonarista no Congresso, que tentam de qualquer jeito colocar Bolsonaro como candidato em 26, já falaram de anistia e agora estão falando até de alterar a lei da ficha limpa para ver se existe a possibilidade de ele ser candidato. E diante de todo esse cenário que se apresenta, principalmente agora que você tem o novo presidente da Câmara e você tem o presidente do Senado, o Lula concede uma entrevista e ele diz algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele diz é que se o Bolsonaro for candidato em 2026 e a disputa for contra ele ganharia novamente. Bom, gente, algumas coisas importantes que a gente precisa conversar aqui. Primeira coisa, a gente sabe que o Lula é uma pedra no sapato da extrema-direita. A extrema-direita, nessa sua agonia de encontrar um candidato que possa bater o Lula em 2026, e eles não conseguem encontrar esse candidato, porque eles não têm nenhum. Ao mesmo tempo que parece que tem um monte, eles não têm candidato nenhum. Por quê? Porque precisa ser um candidato viável. Não é à toa que eles ficam fazendo as pesquisas, e nas pesquisas sempre o Lula bate qualquer um que eles indicam, que eles mostram. Então o Lula é uma pedra no sapato, é o favorito, e enquanto ele estiver no jogo político, dificilmente a gente vai encontrar alguém para batê-lo. Quando o Lula afirma, por exemplo, que em 2026 ele ganharia do Bolsonaro de novo, isso é verdade. E eu vou dizer aqui para vocês por que é verdade. Porque repare que em 2022, quem estava com a máquina na mão era o Bolsonaro. Bolsonaro era o presidente da República, Bolsonaro concedeu empréstimos, Bolsonaro concedeu benefícios, Bolsonaro fez tudo que era possível para ganhar a eleição. Lembre-se que no dia da eleição fecharam estradas, fizeram mapas para saber onde estava a maior parte do eleitorado do Lula. Então, assim, fizeram de tudo, né? A gente ouviu falar de pressão dentro de igrejas e fake news. Foi uma guerra. Só é a gente lembrar do primeiro para o segundo turno, que tem aquele intervalo ali, cara, foi insuportável. E com tudo isso, o Lula ganhou. Com a maior votação da história de um candidato. Então o Lula ganharia de novo. Isso também, gente, não quer dizer que o Lula está torcendo, por exemplo, para que o Bolsonaro seja candidato. O que o Lula está querendo dizer é que quem decide se Bolsonaro vai ser candidato ou não é ele, é a justiça. Agora o Lula deixa algumas coisas muito importantes que a gente precisa falar. Ele diz primeiro, cara, eu acho muito coerente, que ele diz o seguinte: se essas pessoas, como Bolsonaro, que nem condenado foi, e ele já fala em anistia, em perdão, isso quer dizer, segundo Lula, que eles já estão confessando que fizeram e que a justiça vai puni-los. Ou seja, está pedindo anistia mesmo antes de um juiz condenar. Então veja que toda essa teoria da conspiração que eles sempre disseram, olha, foi o PT que invadiu lá, que tinha infiltrados e tal, não faz nem sentido. Por que alguém do Lula iria invadir a sede dos três poderes em Brasília para depois pegar, como eles estão pegando os bolsonaristas, 17 anos de cadeia, sendo que o Lula tinha ganhado a eleição? Nem sentido não faz. Então, na visão do Lula, essa gente já confessa que realmente foram eles que fizeram toda aquela baderna, toda aquela arruaça lá na sede dos três poderes em Brasília e tentaram realmente esse golpe de Estado. Então, gente, é evidente que a justiça brasileira vai conceder, como está concedendo ao Bolsonaro, todo o aparato jurídico, todo o direito de ampla defesa. Como o Lula alega que não deram a ele, não deram mesmo. Sérgio Moro era um juiz suspeito e incompetente e não deu ao Lula o direito de se defender. E aí, esse direito está sendo dado ao Bolsonaro. E a justiça está com todo cuidado para que, quando for efetuar a prisão, você tenha todas as provas amarradinhas, tudo certinho, para mostrar, inclusive para a sociedade, de que realmente essa gente tentou um golpe de Estado. Então, quando o Lula afirma que essa gente já se condena por antecipação, quer dizer, verdade, pede uma anistia antes de ser condenado, ele tem toda a razão. Agora, quanto à eleição de 26,
O Lula afirma que se for ele o candidato, ou seja, ele ainda deixa aberta essa possibilidade de não ser ele o candidato em 2026. Mas eu vou dizer para vocês, o Lula hoje é imbatível. A gente não encontra nenhum candidato capaz de batê-lo. E o Bolsonaro, como disse o Lula, também não bateria. Eu já provei por A mais B, quando ele estava com a máquina na mão, mesmo assim apelou a tudo que é meio para tentar tirar o Lula, mostrar que ele era ruim, que era o PT, que era não sei, e mesmo assim não teve nenhum tipo de êxito. Então não é dessa vez que o Bolsonaro ganharia, e principalmente que depois que o Bolsonaro deixou a presidência, quantas coisas estão vindo à tona, né? O roubo das joias, falsificação, olha só, um presidente da República falsificar um documento. E aí vem à tona um monte de coisa sobre ele, né? Os mortos na Covid-19. Então, assim, já não ganhou em 2022 tendo a máquina na mão e fazendo tudo que fez, não é agora, em 2026, que ele seria capaz de bater o Lula. Agora, gente, é muito importante eu dizer outra coisa para vocês aqui. O Lula se tornou imbatível porque ele fez por onde? Todas as vezes, se você for olhar os 2 mandatos anteriores dele, ele fez políticas públicas pelo povo. E isso o credenciou a ganhar uma 3ª eleição presidencial, que lá em 2018 poderia ter sido a 4ª. Então, ele fez pelo povo. Agora, o que está acontecendo no cenário político atual? O cenário político atual é o seguinte: parece que o nosso povo só dá muita importância para uma eleição presidencial. Porque veja que o cara elege o Lula, tem gente que vota no Lula como presidente, mas, por exemplo, às vezes vota num deputado do Partido Novo, do Republicanos. Ele vota em algum deputado do União Brasil. Então, as pessoas precisam entender que quem manda na política hoje, atualmente, chama-se Congresso Nacional. Tudo passa pelo Congresso. Então, todas as leis que são aprovadas têm que ter o crivo do Congresso. Então, quando você tenta aprovar alguma lei e o Congresso não está com você, você tem sérias dificuldades de governar. E é isso que está acontecendo com o Lula. O Lula fez algumas promessas de campanha e que, para cumprir essas promessas, ele precisava que o Congresso Nacional estivesse com ele. Então não adianta a gente votar no Lula como presidente e colocar no Congresso Nacional pessoas que não apoiam o governo, que não estão com o governo. Então ele não consegue fazer ainda melhor do que ele está fazendo. Porque, por exemplo, essa briga que o Lula está tendo aí com o mercado financeiro, essa briga facilmente seria desfeita se o Congresso estivesse com o Lula. Porque o Lula não teria que dar nenhum tipo de satisfação para o mercado. Não é o mercado que governa o Brasil. Quem governa o Brasil é o presidente da República. Mas, infelizmente, o Lula precisa dar uma satisfação para esse mercado, precisa ficar dizendo o que faz ou o que não faz, porque o Congresso não está com ele. Então, o Lula, se ele tivesse o Congresso com ele, você imagina o que o Lula já teria feito por esse país. Então, não adianta, por exemplo, chegar em 2026 e o Lula ser o candidato e ele ter a possibilidade de ganhar a eleição se a gente coloca de novo no Congresso Nacional pessoas como nesse Congresso que está aí hoje. Muitos consideram que é o Congresso mais conservador da nossa história, para não dizer reacionário. Essas pessoas, eles não pensam em ninguém, eles pensam neles. As bancadas que estão lá, elas pensam neles, nas emendas deles, nas coisas deles, nos lucros deles. Então, o Lula precisa e tem condições de fazer um governo melhor, mas hoje existe um grupo de pessoas que jogam contra o presidente para que ele não faça um bom governo, para que a sua popularidade caia, para que ele não consiga fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, porque é o presidente que desde os primórdios do Lula, ele já tinha essa gana de trabalhar pelo povo, mas infelizmente não consegue fazer política, porque tem um grupo de gente aí que atravanca. Tem um grupo de gente que não quer o bem do Brasil, eles pensam neles. E, principalmente em tempos de Bolsonaro, isso ficou ainda pior, insustentável. Então eu quero dizer para vocês, sim, o Lula tem razão. Se o candidato fosse o Bolsonaro, ele ganharia novamente.
eu posso dizer aqui, como a gente diz na linguagem do futebol, Bolsonaro é um freguês, né? Perderia para o Lula quantas vezes ele fosse disputar as eleições. Por quê? Porque Bolsonaro não tem absolutamente nada para apresentar ao país, ao povo. Diferentemente do Lula. O Lula é um político do povo, sempre foi. E todo esse ódio que existe contra o Lula, isso foi criado. Isso foi criado. Porque se a gente fosse olhar com os olhos de quem pensa, com o mínimo de bom senso, não dá para comparar a figura do Lula com a figura do Bolsonaro. Lula é um político que sempre trabalhou, sempre fez política, melhorou a vida das pessoas, principalmente na região do Nordeste. Quantas pessoas foram favorecidas com as políticas públicas feitas pelo Lula? E o Bolsonaro, o que fez? O que o Bolsonaro sabe fazer do Nordeste é dizer que é a pior região do país, ou seja, ainda comete xenofobia com as pessoas da região Nordeste do país. Ou seja, não tem condições de o país ter um presidente como o Bolsonaro, e ainda por cima, quando está na disputa com ele, o Lula aí não vai mesmo. Aí o Lula vai nadar de braçada mesmo contra um Bolsonaro, e Bolsonaro não tem nenhuma chance. Só ganhou em 2018 porque foi contra o Haddad, surfando na onda do antipetismo, daquele ódio que as pessoas estavam do PT. Hoje que ele já não tem mais essa arma, eles ainda tentam, né, fazer com que esse ódio ainda seja emanado, tá, não sei o quê, mas eles não conseguem mais, já é outro tempo. Então, sem esse ódio, sem a máquina de fake news, no voto mesmo, nas propostas, ele não tem nenhuma chance mesmo. Então o Lula tem razão. Quais são as chances de o Bolsonaro ganhar do Lula de novo em 26? Bem pequenas. O Lula diz, eu ganharia de novo, e ganharia mesmo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e mais uma vez, muito obrigado.